São 3 em ponto, então acho que a gente pode começar. E boa tarde, o meu nome é Débora Lourenço. Eu sou uma fellow do Centro Lehman e hoje eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a vocês que nos assistem tanto aqui do Zoom quanto pelo Facebook, nessa nossa sessão de informações do Centro Lehman de Stanford. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o centro, as oportunidades de estudo e pesquisa, ouvindo falas tanto dos nossos professores, diretores, quanto dos nossos fellows, né? Dos nossos ex-alunos. Vou passar para vocês terem uma noção da agenda. Então, estou fazendo a abertura. Vocês vão conhecer os professores que são também os diretores do nosso centro, Eric Bettinger, Martin Carnoy e David Plank. Eles vão falar um pouquinho. Em seguida, a Camila Pereira, querida, Laura Simielli e o Danilo Leite. Bom, em seguida, eu vou cobrir algumas informações básicas sobre os programas e as inscrições. Então, se a dúvida for sobre isso, segura um pouquinho. E, por último, nós vamos ter um tempo para que vocês nos tragam as suas perguntas, as suas dúvidas, aquilo que está no coração de vocês e vocês querem saber do Centro Lehman de Stanford. Ok? Então, agora... tem mais uma questão sobre as perguntas. A gente sabe que a gente não vai conseguir responder todo mundo hoje aqui pela sessão. Então, por isso, a gente pensou no link, está lá na nossa página, e eu vou colocar também aqui no chat, mas através desse link vocês podem submeter suas dúvidas e elas serão analisadas, respondidas e as respostas serão publicadas no nosso site até o dia 14 de julho. Tá bom? Então, se você não se sentir contemplado hoje, não desista. Vai lá, faz a pergunta e a gente vai retornar para você. Então, agora vamos conhecer e ouvir os nossos professores e os diretores. Eric, você é o primeiro. Tá bom. Primeiro, queremos agradecer todo mundo a vir e para conversar conosco. Somos tão gratos pela oportunidade que temos para ser parte do Centro Lehman. O Centro Lehman começou em 2011 e começamos e desde aquele tempo temos treinado quase 120 estudantes e professores. Nossa meta é para ajudar e para treinar estudantes e professores para que eles possam melhorar suas pesquisas e também para ajudá-los a criar novas lições sobre a educação e para ajudar a gente no Brasil. E queremos ajudar outros e o propósito dessa reunião é para que possamos ajudar-te a entender as oportunidades que temos aqui no Centro Lehman. Tenho que pedir desculpas antes, eu falo tudo enrolado. Faz um bom tempo que tenho falado português regularmente, mas estou praticando e necessito a sua ajuda. Vocês precisam vir para cá para que possa ajudar-me com a língua. Bem, eu sou um professor de educação e economista. Eu faço pesquisas sobre educação superior e normalmente estou fazendo pesquisas sobre as universidades e programas como o ProUni e outras coisas assim. E esperamos que possamos ajudar e responder a todas as suas perguntas sobre a oportunidade que temos aqui no Stanford. Stanford é um líder do mundo sobre a educação. E é uma oportunidade que eles têm, que eles estão tentando investir no Brasil e ajudar o Brasil em uma maneira que possa ajudar e dar resultados. Então, eu vou passar para o próximo professor, o professor Carnoy, mas, mais uma vez, somos gratos por estar aqui conosco. Martin. Sou Martin Carnoy, como Eric, sou economista,
ao mesmo tempo estudo os processos de educação, incluindo processos do ensino e relação entre a economia, a estrutura social e a educação. Não quero fazer publicidade, mas uma coisa que vocês podem ler é um livro publicado faz 10 anos, que se chama A Vantagem Acadêmica de Cuba, publicado por a Fundação Lehman. O objetivo principal do nosso Centro Lehman é de formar líderes brasileiros na educação. Líderes de pesquisa, líderes em política de educação, líderes em tecnologia de educação, em todos estes temas e campos. Tentamos aqui no Stanford de criar um meio ambiente em que os pesquisadores, visitantes, os estudantes de mestrado brasileiros podem realizar acesso, participar no acesso dos recursos amplos dessa universidade excelente aqui em Califórnia, e ao mesmo tempo criar um meio ambiente e atividades, muitas atividades, que enfoquem em temas brasileiros, atividades de pesquisa, de discurso sobre os temas mais importantes na educação no Brasil. Esta combinação, achamos, cria a possibilidade de fazer pesquisa, de formar teorias de educação, de entender melhor quais são os temas mais importantes. Eu acho que os passados 10 anos han mostrado que podemos fazer isto mesmo em universidades nos Estados Unidos. Eu acho que para vocês, espero que vocês vão participar em este projeto muito amplo e muito ambicioso para mudar o futuro do Brasil na educação. E eu sou David Plank, eu sou brasilianista, escrevi o meu tese de doutorado sobre o Brasil em 1983 e passei os últimos 40 anos estudando o sistema educacional do Brasil e trabalhando com colegas e amigos para melhorá-lo. Como o Martin já disse, a prioridade do Centro Lehman é de formar líderes para a educação brasileira. E essa iniciativa que discutimos hoje é a nossa primeira esforço para ampliar e diversificar o conjunto de candidatos para programas acadêmicos e programas visitantes aqui no centro. Queremos ampliar a nossa rede, especificamente recrutando estudantes pretos, estudantes indígenas e estudantes das classes menos favorecidas no Brasil. A nossa missão é de apoiar o melhoramento do sistema educacional do Brasil e pesquisamos o sistema para entender o sistema melhor,
Temos projetos nas áreas de formação dos professores, nas políticas públicas, para participar no melhoramento do sistema. Mas a tarefa mais importante é de formar parcerias com organizações e individuais brasileiros para apoiar o trabalho deles no projeto de mudar o futuro do Brasil. E então confiamos muito na rede de ex-alunos, alumni, fellows para trabalhar conosco, e queremos que vocês combinaram conosco para avançar o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, David. Foram exatamente pontuais. Excelente. Eu só queria aproveitar para vocês que estão nos assistindo aqui da sala de Zoom, talvez esclarecer um ponto. Tem um link para submissão de perguntas e dúvidas, mas também tem aqui dentro do Zoom a ferramenta de Q&A, Questions and Answers, ou perguntas e respostas. Então, a ideia é que vocês postem as perguntas aqui no Q&A, né? E a gente vai tentar responder o máximo possível durante a sessão. E o link é para aquelas perguntas que, porventura, a gente não consiga responder, tá bom? Então, se alguém já estiver fazendo pergunta lá, querendo que a gente responda aqui, bota aqui no Q&A que a gente vai responder no final da sessão, tá bom? E agora, vou passar a palavra para os nossos fellows, os meus fellows. E a primeira delas vai ser a Camila Pereira, que fez o mestrado em Stanford em Learning, Design and Technology. Camila, é com você. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Débora. Isso, eu fiz o mestrado em Learning, Design and Technology em 2015 a 2016, né, junto com a Debs, junto com a Débora. E eu sou engenheira da computação de formação, paraense, fiz faculdade no Rio de Janeiro, agora eu moro em São Paulo, e aí eu fui fazer esse programa de mestrado porque eu queria começar a trabalhar com tecnologias educacionais. E esse programa parecia perfeito, porque ele juntava tudo que eu tinha vontade de aprender. Como o próprio nome diz, ele é um programa bem interdisciplinar, então ele junta 3 disciplinas aqui, educação, design e tecnologia. E, bom, Stanford é uma faculdade super reconhecida por pesquisar tecnologia, por desenvolver tecnologia de ponta. Também é um lugar onde nasceu a IDEO, que é basicamente quem criou o Design Thinking, que hoje em dia a gente vê em todos os lugares. Então, é um lugar que você vai ter oportunidade de estudar com as pessoas que criaram, desenvolveram esse método. E excelentes pesquisadores na área de educação também. Então, é um programa muito bom para quem está procurando desenvolver soluções e desenvolver produtos. É um programa bem voltado para você fazer projetos, para você aprender como você faz testes, e tudo com embasamento científico, com embasamento de pesquisa. E agora, principalmente, que a gente está nessa situação, com a quarentena, com o Covid, a gente está vendo todo mundo falar sobre o uso de tecnologia na educação, mas não necessariamente tem um embasamento para isso, e isso é muito necessário. Eu acho que é muito importante ter essa visão crítica, e eu acho que o mestrado foi super importante para isso. E com o que eu aprendi lá, com as pessoas que eu conheci, com todas as oportunidades que eu tive, saindo de lá depois eu entrei numa carreira mais voltada para desenvolvimento de tecnologia educacional, primeiro como gerente de produto e agora desenvolvendo mais experiência pedagógica mesmo, e é o que eu tenho feito desde então. Eu acho que é isso. Vamos passar para a Lara? Lara, como é que você foi parar e por que você foi parar no Centro Lehman? Oi, Débora. Oi a todos. Boa tarde. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. É sempre uma ótima oportunidade de estar aqui com os professores e podendo falar com todo mundo que tem interesse
ir para Stanford, vou dividir um pouco da minha experiência com vocês e também fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Eu tomei a decisão de ir para Stanford em 2013, eu estava no meio do doutorado, eu sou da área de administração pública e governo, então eu tenho uma formação na graduação em administração de empresas, eu fiz o mestrado em administração pública e naquele momento eu fazia doutorado em administração pública e governo na FGV aqui em São Paulo. Eu levantei alguns programas, né, que eu tinha interesse, porque eu sempre estudei educação dentro da área de administração pública. E aí me chamou muito a atenção ter um centro voltado a estudos do Brasil. Né? Então, acho que o Centro Lehman foi, nesse sentido, um dos primeiros a ter um corpo de professores dedicado a isso, né, que conhecem muito da realidade do Brasil e que foi criado esse centro para o fomento de novos estudos, né? Então eu fui no Brasil eu fui como doutorado sanduíche, mas dentro do Centro Lehman foi um programa de Visiting Student Researcher, né? Naquele momento ainda não existia isso, só tinham Visiting Scholars. E aí teve essa nova figura que hoje em dia também quem tem interesse, tiver no doutorado e tivesse interesse de fazer um doutorado sanduíche aqui no Brasil, tem essa possibilidade de ser um Visiting Student Researcher. Eu estava no meio do doutorado, eu passei 6 meses lá. Foi uma experiência para mim fundamental para o meu doutorado, assim. Então eu estudei equidade e igualdade de oportunidades aqui no Brasil. E eu destacaria alguns diferenciais do Centro Lehman e desse programa em Stanford, principalmente para quem está no doutorado, que foi a minha situação, né? Eu tenho alguns colegas que também fizeram esse programa de doutorado sanduíche e fazendo essa análise, o que eu acho que é interessante desse programa de Stanford? Que você tem professores que conhecem a realidade e que efetivamente estão dispostos a te ajudar a olhar para o seu objeto de estudo, te ajudar na metodologia, te ajudar a pensar, e eles efetivamente têm um repertório muito grande de Brasil, né? O que o David Plank colocou, de que ele já fez o doutorado dele, faz 40 anos que ele estuda isso. O Carnoy, a mesma coisa, né? Uma trajetória enorme de educação comparada e tal. E o Eric também olhando para a questão de ensino superior. Então, todos eles muito voltados a olhar para o Brasil de uma maneira comparada também, né? Então, acho que a gente aqui, né, brasileiro, é um ganho muito, muito importante a gente poder ir para um lugar que os professores têm interesse de olhar para o Brasil e conhecem muito bem a nossa realidade. Acho que esse é um diferencial do programa. A outra coisa que para mim foi muito interessante é que eu tive a possibilidade de assistir aulas em outros departamentos, porque você como aluno visitante, você não necessariamente está ligado a um programa, como foi o caso da Camila ou do Danilo, né? Então, eu não estava ligado a um programa específico, eu não tinha um conjunto de disciplinas. Mas eu pude assistir algumas disciplinas que foram interessantes para mim, de acordo com o meu doutorado. Então, isso também foi muito legal, foi uma oportunidade muito bacana. Eu acabei fazendo disciplinas muito diferentes, em diferentes escolas da universidade. E tem os seminários também, acho que esse é o terceiro diferencial que eu destacaria aqui, voltados para o Brasil, né, que eles fazem dentro do centro, né, na Faculdade de Educação, dentro do Centro Lehman. Para mim é isso, assim, foi muito importante ter tido essa possibilidade de troca. Comparando com outros programas de sanduíche, eu acho que é um programa que tem um diferencial muito claro nesse sentido. E acho que é isso, fico super à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Só falando da minha trajetória depois, eu terminei o doutorado em 2015, fui professora na USP, 2 anos, na Faculdade de Educação, e hoje eu sou professora da GV, no Departamento de Gestão Pública. Né? Então, essa é a minha trajetória aí desde 2015, e fico à disposição, vou ficar aqui até o final, se alguém tiver aqui no meio do doutorado, tiver alguma dúvida específica. Mas o que eu queria ter falado na minha fala é basicamente essa questão dos diferenciais do programa. Porque quando a gente está no meio do doutorado, tem muito essa questão, né? A gente já tem um objeto definido e a gente, às vezes, precisa de orientações muito específicas. Eu acho que isso foi muito claro, esse diferencial do Centro Lehman e da Faculdade de Educação de Stanford, para mim, nesse sentido. É isso, gente. Obrigada, Lara. Agora eu vou passar para o Danilo Leite. Danilo, você está confortável de tempo, ainda tem 7 minutos. A bola é sua. Legal. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Então, eu sou o Danilo, eu estudei em Stanford de 2014 a 2015, então foi um ano depois da Lara e um ano antes
da Camila. Eu quis ir para lá porque eu estava querendo uma mudança na minha carreira, né? Então, na época, eu trabalhava com desenvolvimento de produto de tecnologia educacional e também trabalhava como professor na FATEC, que é uma faculdade de cursos tecnológicos em São Paulo. Eu sou engenheiro de formação, mas sempre gostei de educação. Então, logo que eu terminei a engenharia, eu fiz um mestrado no Brasil, em ciência da computação, mas aplicado à educação. Foi por aí que eu fui trabalhar com desenvolvimento de tecnologia. Mas eu pensava, então, que eu, na verdade, queria mudar, eu queria trabalhar no governo, eu queria trabalhar com a administração pública. Então, descobri esse curso, né, que é o International Comparative Education, na Faculdade de Stanford, que estuda vários sistemas educacionais nos países, diferentes estados, e eu pensei que então isso poderia me ajudar a trabalhar, a atuar diretamente no governo. Então, fiz o curso, foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. O clima da Califórnia é muito bom, e então, assim, se vocês estiverem pensando em outros lugares, né, o clima da Califórnia é um diferencial, além da faculdade. Eu achei bem parecido com o de São Paulo, assim, se vocês morarem em São Paulo, achei o clima parecido. Os professores são ótimos, muito atenciosos. O professor Carnoy foi meu orientador, foi incrível. Eu fiz disciplinas, além da faculdade de educação, fiz disciplinas na engenharia, fiz da D-School, que tem a escola de design. Fiz também disciplinas na faculdade de business, de negócios. E fiz disciplinas de outros cursos, né? Tem um curso que chama POS. Eu não sei se existe ainda, gente, mas na minha época... tá, existe. Então, é Policy Organization Leadership Studies, que é um curso que, na época, era voltado para quem queria trabalhar com gestão da educação nos Estados Unidos. E eu queria trabalhar com gestão da educação. Então, várias das minhas eletivas eu fiz com alunos do POS, que foi super interessante para mim. Fiz a disciplina sobre a atuação do legislativo na gestão da educação, fiz disciplina sobre teoria organizações, então foi muito interessante. Uma coisa legal do meu curso também foi que a turma era de mais ou menos 25 alunos, e metade era de americanos e a outra metade era de alunos de outros países, né? Então tinha os brasileiros, chineses e tinha de vários outros países. Acho que tinha uns 10 países no total. E assim foi muito interessante, porque as pessoas eram muito acolhedoras, então estava cada uma numa situação diferente, a gente fazia festinha para cada uma vez cozinhar com outra, com comida típica do seu país, a gente fez feijoada, é claro. Então, assim, foi muito interessante conhecer pessoas de outros países e ter essa experiência lá. Agora, das pessoas que fizeram o curso, eu conseguiria dividir em 3 grupos. Pessoas que queriam trabalhar fazer pesquisa, principalmente pesquisa em educação, economia da educação, né, que o pessoal que faz análises quantitativas, principalmente. Um outro grupo de pessoas, ou alunos, né, desse curso, são pessoas que queriam trabalhar nas organizações internacionais, intergovernamentais, UNESCO, PNUD, etc. Então, principalmente os americanos que queriam trabalhar em ONGs que trabalham em outros países, e tinha as pessoas que queriam trabalhar também com o governo, né? Pessoas principalmente de outros países, então como era meu caso, que eu queria trabalhar em governo. Então, quando eu voltei para o Brasil, trabalhei no terceiro setor da educação, e eu trabalhei durante 3 anos no terceiro setor e depois trabalhei no Ministério da Educação. Trabalhei 2 anos no Ministério da Educação. Então, consegui cumprir o que eu queria, né? Recentemente eu saí do Ministério porque agora eu estou me preparando para fazer um doutorado também.
Então, assim, eu recomendo bastante o curso, foi uma experiência muito legal. E uma coisa interessante também que eu fiz depois que eu voltei, a partir de uma disciplina que eu fiz na faculdade de Business, que era uma disciplina que metade da turma eram de alunos do MBA e metade da turma era de alunos da faculdade de educação, sobre gestão da educação. De volta no Brasil, eu e mais um colega que estudou comigo, 2 colegas que estudaram comigo aí em Stanford, a gente organizou um livro, a gente contratou autores e organizou um livro, até o professor David Plank foi ajudou a gente a organizar o livro. E aí a gente publicou um livro sobre casos de gestão da educação no Brasil, que a ideia é replicar o método que a gente teve lá em Stanford, que foi super interessante, sobre como aprender a gestão da educação. Então, acho que é isso, gente. Estou aberta a perguntas. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Danilo. Eu estava aqui até me distraindo, já vendo as perguntas, pulando fase aqui, pulando etapa. Mas não vou responder ainda, calma, gente. Tem algumas das respostas mais simples, a gente já está fazendo por escrito. Mas antes de responder de fato, eu vou passar para o próximo slide, que talvez já atenda a dúvida de alguns de vocês. Então, quando a gente fala de oportunidades de pesquisa e de estudos no Centro Lehman, algumas perguntas tinham a ver com isso. Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Eu estou fazendo doutorado, como vocês ouviram a Lara falando. Então, acho que ajuda a esclarecer quais são as oportunidades que temos hoje para pesquisa ou estudo no Centro Lehman. De um lado, a gente tem os programas de visitação, né, os visiting programs, com duração média de 3 meses, é um trimestre letivo, e voltado ou para alunos de doutorado ou para pessoas que já têm um doutorado, pesquisadores que queiram continuar estudando, pesquisando no campo da educação, tá? Para esse programa, as inscrições estão abertas hoje, né? Estão abertas no site do Centro Lehman, vão ter mais detalhes no próximo slide, então não vou falar agora não. E tem a outra... Eu tenho que controlar o meu tempo, só um segundinho. Tenho 10 minutos. Ok. Se distrai, gente. Do outro lado, a gente tem outra oportunidade de estudo e pesquisa no Centro Lehman, que são os programas de mestrado da Escola de Educação, a Graduate School of Education. Os programas de mestrado na escola têm duração de 1 ano letivo, isso dá mais ou menos 11 meses, 10, 11 meses, e os 3 programas, né, que tem outros mestrados, mas os que são ligados ao Centro Lehman são o LDT, que é o de, vou tentar traduzir de cabeça, Aprendizagem, Design e Tecnologia, o ICE, que é Educação Internacional Comparativa, e o POS, que o Danilo já falou um pouquinho, que é de Política, Organização e Liderança, estudos em Política, Organização e Liderança. O processo de inscrições e seleção é feito não pelo Centro Lehman, mas pela própria Escola de Educação de Stanford. E o link também está aqui, mas vocês também encontram isso no site. Agora vamos ter um pouquinho mais de detalhes sobre, primeiro, os Visiting Programs. Lara, se eu tiver dúvida, eu vou passar para você, porque eu não fui visiting nada, eu fui aluna de mestrado. Então, uma das perguntas falava se existe alguma questão de idade relacionada, e a resposta é não, um não meio assim. Por quê? Porque não tem pré-requisito de idade, claro, mas tem pré-requisito de formação. Então, se você quer vir como um aluno visitante, você precisa estar matriculado atualmente em programa de doutorado, tá? Então, acho difícil um aluno de 18, 19 caber aqui, mas se você for um gênio, vai ser um prazer ter você com a gente no centro. Já se você tem interesse em vir como um pesquisador visitante, um visiting scholar, a exigência de doutorado completo, tá bom? Então, não sei se vocês estão conseguindo ler junto comigo, mas nós temos o requisito do processo seletivo, envolve a apresentação de um formulário de inscrição, submissão de currículo, proposta da pesquisa, como dá para ver tudo isso em inglês, cartas de referência, ou indicação de nomes para referência, não de
professores que trabalharam com você, outros pesquisadores ou chefes, dependendo. E comprovação de proficiência em inglês. Uma das perguntas era sobre se somente o TOEFL valia ou se outras provas valiam. E aqui a gente tem a resposta, TOEFL ou IELTS, tá? Ou no caso de alguém que já estudou num país de língua inglesa, que foi justamente o meu caso, essa prova pode ser substituída por uma entrevista que comprove a proficiência. E aí as bolsas, todo mundo quer saber das bolsas de estudo. Passei, agora fui selecionado, vou ser um visiting student ou vou ser um visiting scholar, como é que eu chego em Stanford? O programa contempla o reembolso de bilhete aéreo, no valor de até $2.000, né? Geralmente isso é o suficiente. Não vou para a Califórnia há alguns anos, mas acho que a passagem está por aí mesmo. E uma bolsa de $5.000 por mês para cobrir estadia e cobrir a maior parte das suas despesas. No caso dos estudantes, a tuition, que é o que se paga, né, pelas aulas, seguro de saúde, moradia, transporte e alimentação, tá? O valor dessas bolsas é calculado para atender com conforto 95% dos custos de um estudante padrão em Stanford. Então, muita gente... Vou deixar para a segunda parte as perguntas, mas é suficiente? A gente fala isso daqui a pouco, tá? E a bolsa pode ser ou integral ou um complemento de outra instituição brasileira, né? Às vezes, com bolsa sanduíche, você pode ter uma bolsa dessa instituição que é combinada junto com a bolsa de Stanford. O caso dos pesquisadores visitantes, são aqueles que já têm doutorado, são bem parecidos. A bilhete, a bolsa é um pouquinho mais alta, né? E não tem que pagar tuition, mas tem outros custos de seguro de saúde, moradia, transporte e alimentação, que o Centro Lehman, né, a bolsa é para cobrir justamente isso. Você vai lá poder focar nos seus estudos. Sobre o processo seletivo do Visiting Programs, as inscrições estão abertas até o final de setembro. Então, alguns de vocês talvez tivessem visto a data original, era julho. Tivemos uma extensão, felizmente. Então, se você está pensando e estava preocupado que não ia dar tempo, hora de reconsiderar, talvez dê, tá? As inscrições vão até o final de setembro e você encontra no site do Centro Lehman. Tempo. Ok, ainda tem tempo. Sobre os programas de mestrado, vou tentar correr para falar em 4 minutos. O programa de mestrado, algumas pessoas tinham também perguntas sobre isso. As inscrições e o processo seletivo são feitos pela Escola de Educação, a Graduate School of Education em Stanford, tá? E é um processo, para quem já não conhece, né, eu gosto sempre de comparar o processo de candidatura a instituições americanas com você preparar uma pastinha. Não é uma pastinha real, uma pastinha metafórica. Porque dentro dessa pastinha, você vai precisar colocar vários documentos que vão ser enviados à universidade por meio digital e analisados, e no final você vai ter uma resposta, se você foi aprovado ou não. Alguns desses documentos que vão nessa pasta: o formulário de inscrição, as carta de intenções, por que você quer estudar, fazer aquele programa especificamente, o seu currículo, cartas de recomendação de professores ou pessoas que trabalharam com você, o seu histórico acadêmico oficial, comprovando a sua graduação, um comprovante de proficiência em inglês, aqui está o TOEFL, mas o IELTS também conta, e o pagamento da taxa de inscrição, tá? A inscrição abre por volta do fim de setembro, vai até o início de janeiro. Aí, entre janeiro e março, né, a Escola de Educação avalia essas inscrições, e no início de março, você tem a comunicação do resultado. Acho que é o momento mais animado, né? Eu lembro de receber essa carta e ficar eufórica. Você vai saber se você passou ou não, e após a escola dizer que você está aprovado, vem a comunicação com o Centro Lehman. É quando a gente entra em contato para discutir os passos para a seleção para a bolsa de estudos. Então, é bom deixar claro que não é automático. Você pode passar no programa e aí o centro vai entrar em contato para você se candidatar à bolsa do Centro Lehman. Vocês têm até abril para confirmar se aceitam e aí começar com os processos de visto, alocação, moradia. E o ano letivo começa em setembro.
Então, quem se inscrever agora, a partir de setembro, vai estudar no outro ano. Sempre é bom ter em mente que tem esse atraso, né? Você se inscreve num ano para estudar no outro. E aqui também as bolsas são calculadas para atender confortavelmente 95% dos custos de um estudante padrão. Terminei faltando 2 minutos. Ok. Pausa. Ok. Chegamos na parte de perguntas. Eu vou começar só com algumas perguntas frequentes, porque são as que a gente mais escuta, mas também daqui a pouco eu vou passar para o Q&A aqui, que eu já vi que já está piscando com perguntas não respondidas. A primeira pergunta que a gente mais escuta é: mas posso levar minha família? Parceiro, esposa, filhos? Alguém aqui levou família? Danilo, você levou família? Não? Camila, sei que não. Lara, você levou família? Então eu vou falar de eu que não levei família. Eu tô então a aqui resposta é que... Desculpa, Débora. Não tô te vendo. Tá me vendo? Acho que eu tava com só pequenininho. Vai lá, Renato. Tá, eu tô aqui com minha esposa e com minha filhinha de 1 ano e meio. E, bem, a bolsa para mestrado, né? Eu tô num programa de mestrado aqui. E é suficiente, é um valor que dá para viver uma vida tranquila aqui, assim, claro, sem muita margem para fazer coisas diferentes e tal. Para isso, a gente tem que recorrer a recursos próprios e tal, quando quer, e podia fazer também, porque aqui agora a vida a gente tá meio isolado aqui, então não tá podendo sair muito, mas a bolsa é um valor, cobre bem os custos que a gente tem, e dependendo da residência que você vem, se você vem com família e já tem, se você já vem com um plano, né, com, por exemplo, sua esposa, você está grávida, seu marido, enfim, não está grávido, mas se vocês vão ter um filho e já está planejado isso, você pode colocar no momento de aplicar para residência, e você é alocado para uma residência de família. Tem alguns outros detalhes que dá para falar mais também, caso tenha interesse, mas o básico é isso. Não tem residência para família e o custo dá para cobrir. Obrigada, Renato. Respondeu? Não vou nem complementar. A resposta é essa aí que o Renato já nos deu. E segunda pergunta: a bolsa vai cobrir quanto por cento dos meus custos com os estudos? E aí eu já respondi: as bolsas são calculadas para atender 95% dos custos de um estudante padrão. Isso quer dizer, o padrão é aquela média, né? Você tem estudantes que vão fazer escolhas de moradia que são mais caras, aí talvez tenham que complementar. Tem estudantes que vão ser bem econômicos, e aí até dá para fazer uma viagem, visitar um parque nacional, foi o que eu fiz, foi ótimo. Isso vai depender da sua gestão, de como você vai viver quando estiver lá. Mas a bolsa é bem generosa, sim. Terceira pergunta muito comum: o meu nível de inglês não é tão bom, como é que eu posso melhorar? Existe apoio, ajuda? Bem, o Centro Lehman atualmente não tem um programa de ensino de inglês para os candidatos. Mas se essa é uma área que gera insegurança nos candidatos, a gente recomenda que existem recursos, cursos, materiais, tanto online quanto presenciais, tanto gratuitos quanto pagos, para promover a aprendizagem da língua. Então, se é uma área que gera insegurança, você pode procurar melhorar o inglês antes de se candidatar, antes de vir. Só queria fazer uma ressalva que a gente não precisa esperar ter o inglês perfeito antes de se candidatar. Tem muita gente que fica congelado, que fala: o inglês é bom, mas não é perfeito. Se você consegue se comunicar, se você consegue escrever, se você consegue ler, são bons indicadores de que provavelmente você vai conseguir vir para o centro e contribuir. Tá? E na dúvida, você sempre pode procurar os nossos professores, os nossos fellows, para tentar ter uma ideia, né, né? Nós não somos prova TOEFL para dar uma nota para você, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre a nossa experiência e talvez incentivar a ir ou a continuar estudando. Débora? Sim, professor? Débora. Queria reforçar que o Graduate School of Education e o Centro Lehman trabalham com os candidatos para melhorar o inglês. Tem várias oportunidades, vários programas que eles podem seguir para melhorar a língua. E temos sempre a vontade de apoiar os esforços dos candidatos.
Desculpa, congelou aqui, eu não conseguia abrir o microfone, mas obrigado, professor Planck. Sim, uma excelente ressalva. A pergunta que não costumávamos ouvir, mas agora com a situação do Covid aparece muito é: e se eu fizer a candidatura para o Visiting Program agora, durante a pandemia, como que fica? Bem, os selecionados para o programa de visitas vão ter acesso às atividades do centro virtualmente, até que haja condição para se visitar Stanford em segurança. E, nesse caso, o período das visitas será definido individualmente junto aos professores. Então, se não der para vir no ano previsto, os professores vão trabalhar junto com os aprovados para encontrar um momento que vocês venham realmente fazer a visita assim que for seguro. Cris, tem alguma ressalva, alguma coisa? É isso mesmo? Exatamente isso. É isso mesmo. E por último, uma pergunta muito comum é sobre o processo de candidatura em si. Ele é muito diferente? Existe algum apoio para organizar a candidatura? E hoje o Centro Lehman não tem um programa de orientação direta aos candidatos. A gente tira dúvidas, é claro, a Cristina está aqui, ela é uma das pessoas que faz isso, Lígia também está aqui, mas não tem um programa formal que você, esse candidato, entra e é acompanhado ao longo dos meses de candidatura, tá? No entanto, existem outras instituições que prestam esse tipo de serviço. Eu aqui mencionei 2 que eu conheço pessoalmente, mas certamente existem outras. Existe o Education USA, que é afiliado ao governo americano, e a Brasa, que é a Associação de Alunos Brasileiros, que também tem materiais e orientações para quem quer estudar fora. Então, vamos agora passar para as perguntas de vocês. Só para reforçar, quem está no Zoom pode usar o Q&A, quem está no Facebook pode escrever no chat, e para todos, se a sua pergunta não for contemplada nessa sessão, por favor, procure a gente através do link. Eu vou abrir aqui o Q&A, e aí eu vou passar as perguntas, eu vou responder não, tá, gente? A gente me olhando. Vamos ver quem vai ser os sorteados. O Leandro Silva está perguntando. O Leandro Silva está no final da graduação em engenharia na USP e gostou muito dos programas de mestrado. Quais as dicas para ter um bom currículo? Qual o rigor de histórico acadêmico é exigido? Média alta, reprovações? Ele sempre teve mais proximidade com iniciativas estudantis e projetos sociais do que com a pesquisa na universidade. Isso seria um problema? Tem algum professor que queira responder essa? Como a Débora explicou, o processo de decisão, de avaliação é um processo da escola e não só do Centro Lehman. Então, o padrão de Stanford, em termos acadêmicos, é alto, não é? Então, precisa performance excelente na graduação. Mas a nossa missão não é só acadêmica, não é só na área de pesquisa. Então, encorajemos candidatos das outras áreas com uma experiência diferente em termos de participação no sistema educacional, não só em termos de pedagogia ou pesquisa educacional, mas em termos de ativismo para melhorar o sistema, porque é a nossa missão também. Então, não tenho uma resposta bem definida, não é? Mas o padrão de Stanford é alta, então precisa uma performance na graduação excelente, né? E Débora, posso responder a uma outra pergunta? O que os professores mais esperam que seja destacado na proposta de pesquisa? Qual é a expectativa? Então, aqui o importante é que o Eric e Martin são economistas, eu sou especialista na área de política e financiamento,
mas os alunos têm acesso à faculdade inteira do Graduate School de Educação. Então encorajemos candidatos em todas as áreas, em pedagogia, sociologia, candidatos que têm interesse na área de desigualdades ou sociais ou raciais, cultural studies, cultura da escola. Então, os nossos interesses são específicos na área de economia e política. Temos colegas na área de LDT, obviamente, tecnologia educacional, learning design, mas as oportunidades são várias. Não? Tem muitas oportunidades fora da expertise dos professores trabalhando diretamente no Centro Lehman. Obrigado, David. Admito que às vezes meu computador está travando um pouquinho, então quando eu ficar parada é por isso. Mas eu estou vendo aqui algumas outras perguntas. Tem uma pergunta sobre se é possível um período superior a 3 meses para os Visiting Fellows. Eu sei a resposta, eu sei que é possível, mas é pendente avaliação de recursos, de projeto, não é uma garantia, mas é uma possibilidade. Tá? Então, Cris, pode falar, só abrir o microfone. Eu só gostaria de acrescentar, Débora, que se você está aplicando e pensa que para o desenvolvimento da sua pesquisa você vai precisar de mais de 3 meses, então eu sugiro que você coloque no formulário, no setor de observações, tem uma caixinha para observações, você pode colocar ali, porque na verdade cada caso é avaliado individualmente e, como você disse, depende do tema da pesquisa, né? Do desenvolvimento, da proposta de trabalho, basicamente. Débora, é uma pergunta sobre a possibilidade para pós-doutorados do Brasil de passar mais tempo que 3 meses em Stanford e tem bolsa de sua instituição. Sim, é possível. Sim. Obrigada, Martin. Alguém pergunta se é recomendado que se entre em contato com os professores antes de se inscrever para o Visiting Student Researcher Program. Então, isso é bem-vindo ou é melhor só mandar a candidatura? O Eric está quietinho. Vou passar a bola para o Eric. Seja sempre bem-vindo. Então, o ponto primeiro de contato é sempre Cristina Antunes, que é a administradora do centro, mas teremos sempre a vontade de falar com candidatos, de prover mais informações e discutir os interesses deles. Legal. Obrigada, David. Uma pergunta da Luísa Oliveira. Ela fala que ela é formada em inglês, tem pós-tecnologia, ela queria saber se há um campo de estudo que una a tecnologia educacional com as políticas públicas de educação no Brasil. E qual perfil interessaria a universidade? Não sei se eu passo essa para um professor ou passo para alguém que estudou na interseção de tecnologia e políticas públicas. Ela já sabe, porque ela está rindo com você, Camila. Você quer pegar essa? Eu posso responder. Na verdade, eu acho que o RDT não trabalha tanto nessa interseção, para ser bem sincera. Não tem a política pública. E acho que até um ponto interessante é que o programa de mestrado do RDT, ele é muito voltado para desenvolvimento de produto, então para a parte de design mesmo. Tanto que o nosso projeto final é uma proposta de solução educacional para algum problema. Não é uma pesquisa assim no sentido mais tradicional. Então, esse programa é bem voltado para quem quer fazer uma coisa, digamos, mais desenvolvimento de produto mesmo.
Agora, o pessoal que os visiting, talvez, do LDT, talvez faça mais sentido. Eu ia propor até o Rodrigo ou Rodrigo, a Ana, quer responder talvez, essa? se estiverem. Oi, Eu tô te ouvindo, fala de novo. sim, tá. Bom, sobre a pergunta específica da Luísa, eu também diria que, além dos recursos de tecnologia educacional, existe uma série de outros momentos das outras escolas de Stanford que elas estão trabalhando especificamente também com política pública em tecnologias. Então, por exemplo, eu fiz muitas coisas de política pública em tecnologia na escola de Direito, por exemplo. Então, você tem recursos, sim, para desenvolver esse tipo de pesquisa, inclusive das demais escolas, como Computer Ciência da Computação, e a própria escola de Direito também, nesse tema que você tem interesse. E o próprio departamento de filosofia também hoje já trabalha bastante em política pública em tecnologia, e você consegue, a partir da tua experiência educacional em campo e do teu estudo no Brasil, compor a tua pesquisa de uma maneira bem privilegiada. Ótimo. Obrigada, Rodrigo. Eu estou vendo aqui as perguntas. Algumas eu estou passando porque acho que a gente já respondeu, como se precisa de muita produção acadêmica, os professores já falaram das expectativas. Tem uma pergunta sobre o GRE, e a minha compreensão é que foi bem recente, né? A Stanford não exige mais, a escola de graduação, the Graduate School of Education não está exigindo mais o GRE para os candidatos. Então, se livraram de uma, não vão precisar apresentar o GRE dessa vez. Eu acho que eu vou passar para as perguntas que já foram respondidas, porque talvez tenha alguma coisa que seja bom responder, né, para todo mundo ouvir. Deixa eu passar aqui. E tem muitas, são 57, então desculpa, gente. Vai ficar muita coisa de fora. Mas deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre... Eu vou responder essa, mas eu pedi licença, porque eu quero responder. Tem alguém perguntando, dizendo que acabou de entrar na universidade, está fazendo graduação, tem 19 anos, se o centro atende o seu perfil. A resposta é que a gente ainda não sabe, porque você ainda está começando a desenhar o seu perfil. Então, se tiver gente aqui de graduação, o centro não tem programa para aluno de graduação. Mas se a educação é uma área que te interessa, então sim, acho que é bom continuar acompanhando, continuar direcionando a sua graduação para isso, seja com pesquisa, com trabalho, com estágio, voluntariado, para quem sabe no mestrado, se você quiser fazer um mestrado em educação, ou fizer no Brasil, depois um doutorado e quiser vir como visiting, então sim é uma possibilidade, tá bom? Então, para quem está fazendo graduação, a ideia é fazer planejamento de médio e de longo prazo. O Tarcísio perguntou se o programa é aberto para profissionais brasileiros que fizeram formação acadêmica no exterior. Eu sei a resposta, mas alguém quer responder para mim? Uma prioridade para nós é que os nossos alunos, os nossos fellows, voltam para o Brasil, para trabalhar no Brasil. Então, ter uma formação fora do Brasil não é problema, mas o que procuramos é um compromisso pessoal e profissional com a educação brasileira, e não só com a educação ou com a carreira acadêmica, mas com o melhoramento do sistema educacional do Brasil. Então, de onde a gente vem, não importa tanto que para onde a gente vai. Obrigada, David. Tem uma aqui, desculpa, gente, porque eu tenho que ler também, então às vezes não consigo ler tão rápido. Sou professor. Tem o Vitor Anequim, diz que ele é professor em uma escola pública, cuja maioria dos alunos são pretos, pobres ou com alguma dificuldade de acesso à sala de aula remota. Ele trabalha com educação 4.0, com tecnológica, mas ele quer pesquisar formas de ampliar o acesso dos alunos a essas tecnologias
facilitar a vida dele, se ele pode se inscrever em algum. Então, alguém que quer estudar como ampliar o acesso dos alunos às tecnologias, pode se inscrever em algum desses mestrados? Quem vai responder? Eu não consigo ver todos vocês, só aparecem 4 rostos para mim, então eu não consigo saber quem que eu vou passar a bola. Falando do LDT, eu acho que o interesse dele é desenvolver tecnologias ou desenvolver soluções, faz bastante sentido. Como o pessoal falou, né, você tem oportunidades também de ter acesso a aulas ou recursos a respeito de política pública. Eu não sei se é uma área de pesquisa, se ele quer pesquisar isso, aí eu já não sei se de repente os outros programas fazem mais sentido. Certo. Algum professor quer responder? No caso do ICE, você vai estudar políticas que outros países, outros estados fizeram, e aí você pode focar no estudo de políticas de acesso à tecnologia. Então, dá para você fazer o seu TCC sobre o assunto. Então, acho que tanto o ICE quanto o POUS podem estar mais focados no que você quer, que é programas de governo, escolas públicas, sobre o uso de tecnologia. Tem esse espaço, sim. Obrigada, Danilo. A gente está entrando agora nos últimos 3 minutos da nossa sessão. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta simples de responder. A Lilian perguntou se o programa com o centro dura 1 ano, mas o mestrado dura 2. Não, Lilian, o mestrado dura 1 ano também. Então, a duração você vai ser fellow durante o período do seu estudo aqui. Fica tudo direitinho, você não precisa se preocupar com uma bolsa, conseguir alguma bolsa para o seu 2º ano. Tá? Essa parte, realmente, posso falar de mim, para mim foi um grande diferencial. Eu fui estudar no Centro Lehman porque tinha uma bolsa que eu não poderia de outra forma ter ido estudar. Não, fazer um mestrado nos Estados Unidos. E foi uma surpresa muito grata descobrir que não era só propaganda, não. A bolsa realmente é muito generosa. Eu passei um ano confortável. Assim, de novo, não dá... Você quer morar no apartamento mais luxuoso, né, de frente para alguma coisa? Talvez não. Mas uma vida confortável, sem problemas, total condição de focar nos estudos, ter o apoio dos professores, apoio dos colegas. Foi transformador. Foi uma experiência transformadora. Foi muito bom. E agora chegamos ao final. Eu queria só abrir, caso algum professor ou algum dos fellows que eu não consigo ver as fotos, queiram deixar alguma palavra de fechamento. Senão, eu vou me despedir aqui e agradecer a todos. Queria agradecer especialmente a participação de Débora Lourenço, que é a nossa amiga, a nossa colega de anos agora. E agradecemos muito a sua participação nessa iniciativa nossa. E queria também agradecer a participação de todos. Eu acho que ou a Cristina ou alguém vai responder a todas as perguntas. Não tivemos a oportunidade de responder a todos aqui no live, mas depois do live respondemos todas as perguntas. E então, muito obrigado pela participação e para o interesse no Centro Lehman, e esperamos que vocês viram candidatos para estudar ou trabalhar conosco aqui no Centro. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos.